Meu sogro comentou que queria experimentar como os jovens se divertem hoje em dia. Então decidi levá-lo ao novo e elegante bar de coquetéis da minha esposa para tomarmos algo tranquilo. Tínhamos acabado de pedir um drink personalizado feito sob medida quando um homem, sentado em uma mesa do outro lado do salão, se levantou e veio em nossa direção com um ar convencido, taça na mão. Ele observou o cardápio em cima da nossa mesa e deixou escapar um sorriso pretensioso. Sério que pediram isso? Disse num tom de zombaria. São as opções mais básicas da carta. Depois olhou para Daniel, meu sogro, e completou. E esse é seu pai, né? Que bonitinho. Trouxe a família para conhecer o bar da esposa? Senti o incômodo crescer, mas tentei manter o controle. Levantei devagar. Somos clientes como qualquer outro, respondi. Não vejo o problema. Nenhum, ele disse, fingindo inocência enquanto dava um gole no próprio drink. Só não é comum ver gente como vocês por aqui. Talvez devessem procurar um lugar mais compatível. Meu rosto começou a esquentar. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele apoiou o copo na nossa mesa, como se tivesse direito a isso. Minha namorada é a dona do bar. Falou com um sorriso frio. Então, tecnicamente, isso aqui também é meu. Deu alguns passos para trás, o suficiente para continuar nos observando. Peguei meu celular e abri uma transmissão ao vivo. Muito bem, pessoal, falei para a câmera. Parece que a noite vai ser interessante. O chat começou a se agitar. Ethan, você tá no bar da Lauren? O que tá acontecendo? Quem é esse cara? Lauren não disse que ia jantar com você hoje? Então alguém comentou algo que me gelou o sangue. Aquele relógio que ele tá usando não é o que a Lauren te deu no aniversário? Outros confirmaram. É igual, o relógio personalizado que saiu nas fotos. Olhei com mais atenção. Era o mesmo. O homem percebeu e levantou o pulso, mostrando o relógio com um sorriso debochado. Então você é o marido, disse num tom quase divertido. Agora tudo faz sentido. O que quer dizer com isso? Perguntei. Ele girou o copo entre os dedos. Esse relógio foi um presente, um símbolo, só que não para você. Digamos que alguns usam o sobrenome, mas não têm o coração. Meu sogro ficou tenso. Esse relógio é único, murmurou. Eu ajudei Lauren a mandar fazer. Senti o estômago revirar. Olhei para a câmera. Amigos, apresento o suposto verdadeiro amor da minha esposa. Segundo ele, eu sou só um acessório. O chat explodiu. Isso é um absurdo. Lauren precisa se explicar. Esse cara tá mentindo. Ele apenas deu de ombros. Ah, vamos lá. Todo mundo sabe como funciona. Aparência para um, sentimento para outro. Então fez sinal para os seguranças. Podem acompanhar esses dois. Estão incomodando os clientes. Os seguranças se aproximaram, mas um deles hesitou. Ele tá transmitindo, disse baixo pro colega. Tem mais de 20.000 pessoas assistindo. Exato, confirmei. E se alguém encostar na gente, vai ser visto em tempo real. O bar inteiro ficou em silêncio. O homem pegou o telefone e ligou para alguém. Colocou no viva voz. Lauren, amor, temos um problema. Seu marido tá aqui, disse com um tom doce demais. A voz dela veio firme do outro lado. Eu te avisei para não causar confusão. Onde você tá? No bar. Ele começou uma live. Tá me expondo. Fica quieto. Tô indo pra aí. E não encosta nele. A ligação terminou. Daniel olhou pra mim, sério. Ethan, certas verdades precisam ser ditas cara a cara. Assenti. Eu sei, mas hoje, todo mundo vai ver quem é quem. O homem sorriu com ironia. Mal posso esperar para ver a entrada triunfal da Lauren. E então, uma voz cortou o ar como uma lâmina. O que está acontecendo aqui? Lauren apareceu na entrada, acompanhada de duas assistentes. O silêncio caiu sobre o salão. Lauren entrou como se o lugar inteiro pertencesse a ela, e talvez pertencesse mesmo. O som dos saltos ecoou no chão de mármore enquanto todos se viravam para olhar. Ela usava um terno branco impecável, o cabelo preso num coque liso, maquiagem discreta e aquele olhar de quem aprendeu a controlar qualquer ambiente em que pisa. Atrás dela vinham duas assistentes, ambas com tablets nas mãos, e um segurança que observava tudo em silêncio. Por um momento, ninguém se mexeu. Lauren parou no centro do salão e com a voz calma e firme perguntou: O que está acontecendo aqui? Brian? Sim, o homem arrogante. Deu um passo à frente e apontou para mim. Esse cara começou uma transmissão ao vivo. Me agrediu verbalmente e tá tentando causar uma cena. Tive que pedir para a segurança intervir. Lauren virou o olhar para ele. Não disse nada, só ergueu uma sobrancelha.
O silêncio dela foi pior do que qualquer resposta. Você está machucado, Brian? Perguntou, sem emoção. Não, mas psicologicamente? Ela levantou a mão, interrompendo. Brian, não estamos em uma novela. Fique quieto. O bar inteiro prendeu a respiração. Brian fechou a boca e deu um passo para trás. Eu me levantei. Interessante, falei. Parece que você está mais preocupada com ele do que com o seu próprio marido. Lauren virou o rosto para mim, fria, analítica. Ethan, você não devia estar aqui. Isso não é o seu lugar. Não é o meu lugar? Retruquei. Esse bar foi construído em parte com o meu apoio. Eu tenho tanto direito de estar aqui quanto qualquer um. Antes que ela respondesse, uma voz feminina vinda da porta chamou a atenção. Desculpem interromper. Todos se viraram. Uma mulher de uns 40 e poucos anos, pele morena clara, cabelo escuro curto e um terno preto elegante, entrou segurando uma pasta de couro. Seu olhar era firme, calculado. Meu nome é Clara West. Estou aqui representando legalmente uma das partes envolvidas nesta situação. Lauren franziu o senho. O que é isso, Ethan? Clara abriu a pasta com calma. É uma notificação legal. Você está sendo formalmente informada sobre a abertura de uma investigação civil envolvendo o uso indevido de bens matrimoniais e a transferência de ativos conjuntos, incluindo este bar. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Lauren piscou devagar. Você se atreveu a trazer advogados aqui? Olhei para a câmera. Não trouxe advogados, Lauren. Trouxe a verdade. Clara retirou um documento e o colocou sobre o balcão. Aqui está a cópia da transferência de propriedade do bar para uma empresa de fachada. A assinatura é sua. E conforme os registros, parte do financiamento veio de contas conjuntas. Isso torna Ethan coproprietário legal deste estabelecimento. Lauren ficou imóvel por alguns segundos. Depois respirou fundo. Isso é um circo. Clara se aproximou. Não. É o início de um divórcio. E tudo o que está sendo dito aqui está sendo transmitido para mais de 20.000 pessoas. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Lauren olhou em volta, tentando recuperar o controle, mas pela primeira vez parecia abalada. Vamos resolver isso em particular, disse seca. O público também merece respostas. Falei. Podemos conversar amanhã, às 8 da manhã, na minha empresa, sozinhos. Ela se virou e saiu sem olhar para trás. Brian tentou segui-la, mas Clara bloqueou o caminho. Convite negado, disse com um sorriso leve. Brian ficou paralisado, sem reação. A plateia que antes sussurrava agora ria discretamente. Ele saiu cabisbaixo, murmurando algo que ninguém se importou em ouvir. Clara recolheu os documentos e se voltou para mim. Isso foi só o começo, disse baixinho. Mas hoje você recuperou algo que ela tentou tirar, o seu lugar. Olhei em volta. O bar parecia outro. Os clientes cochichavam, os garçons evitavam contato visual. O que antes era cenário de luxo, agora cheirava a tensão e vergonha. Clara me fez um sinal para desligar a câmera. Por hoje chega de exposição, sussurrou. O essencial já foi dito. Fechei a transmissão. O celular vibrava sem parar. Notificações, mensagens, manchetes começando a surgir. Mas tudo o que eu sentia era um cansaço pesado. Meu sogro se aproximou. O rosto cansado, mas firme. Filho, quando as máscaras caem, o que sobra é a verdade, e ela costuma doer. Assenti. Hoje doeu pra valer. Clara folheava alguns papéis em silêncio. A luz do bar refletia nas lentes dos óculos dela. Ela parecia exausta, mas determinada. Lauren não vai esperar até amanhã, disse sem me olhar. Ela é o tipo de pessoa que tenta reescrever a história antes que o outro acorde. E o que a gente faz? Perguntei. Clara fechou a pasta. A gente acorda antes dela. A noite parecia não ter fim. Quando saímos do bar, o ar frio de Chicago me atingiu em cheio, como se quisesse apagar o gosto amargo da humilhação. Clara caminhava ao meu lado, o salto ecoando na calçada molhada. Ela vai tentar te desestabilizar, disse, sem rodeios. Lauren é inteligente, mas subestima as pessoas quando acha que ainda as controla. Ela sempre foi assim, respondi com a voz rouca, e eu sempre deixei. Clara abriu a porta de um carro preto que a esperava. Amanhã, às 7h30, eu passo para te buscar. Não chegue atrasado. Assenti, e ela entrou sem dizer mais nada. Fiquei parado por um instante, observando o carro desaparecer na esquina. O reflexo da vitrine à minha frente mostrava um homem cansado, o paletó amarrotado, os olhos fundos, e uma raiva silenciosa que não parecia mais culpa, mas lucidez. Na manhã seguinte, Clara chegou pontualmente.
Ela usava um terno azul escuro e um perfume cítrico que combinava com o ar de propósito que carregava. O caminho até o escritório de Lauren foi quase mudo. Quando paramos em frente ao prédio espelhado, ela apenas disse: "Lembre-se, você não veio pedir explicações. Veio ouvir e observar." O elevador subiu rápido e o coração parecia acompanhar o ritmo do motor. O andar inteiro cheirava a café caro e silêncio corporativo. A recepcionista, uma mulher ruiva com expressão neutra, nos conduziu sem uma palavra até a sala de reuniões. Lauren estava lá, de costas para a vista panorâmica da cidade. Usava um vestido cinza perolado, simples, mas calculadamente elegante. Quando se virou, parecia intocável. Nem irritada, nem surpresa. "Pontuais, como sempre", disse com aquele tom que misturava ironia e polidez. Nos sentamos. Clara colocou a pasta sobre a mesa, mas não a abriu. Lauren cruzou as mãos sobre o tampo de vidro. "Não estou aqui para chorar, nem para justificar o que aconteceu", começou. "Também não vim defender o Brian." "Ótimo", falei. "Porque isso seria patético." Ela ignorou o comentário e continuou. "Eu sei que o que você viu parece uma traição. E talvez seja. Mas não foi como você imagina. Então explica." Pedi, cruzando os braços. Lauren respirou fundo. "Brian era útil. Ele me ajudava a lidar com certas negociações que eu não podia assinar no meu nome. Achei que conseguia controlá-lo. Me enganei." Clara finalmente falou. "E o relógio?" Lauren desviou o olhar por um instante. "Esse relógio estava comigo. Brian o pegou sem permissão. Ele me ameaçou com coisas que não podia deixar virem à tona." "Chantagem?" Clara perguntou. Lauren assentiu e abriu uma pasta metálica. De lá, tirou um tablet e colocou sobre a mesa. Um vídeo começou a rodar. A imagem mostrava Brian exigindo dinheiro e favores em troca de silêncio. A voz era clara, inconfundível. Clara pausou o vídeo. "Isso muda muita coisa." Lauren passou a mão pelos cabelos, cansada. "Eu sabia que se eu reagisse, ele destruiria tudo. Então deixei correr, tentando proteger a empresa. E de certa forma, você também." Ri, sem humor. "Me proteger? Mantendo tudo escondido? Se você soubesse, teria agido por impulso." Respondeu, firme. "E ele teria te arrastado junto." Ficamos em silêncio por alguns segundos. O relógio digital sobre a parede marcava 8h24, mas o tempo parecia parado. Então o celular de Clara vibrou. Ela olhou a tela e franziu o senho. "A imprensa está lá embaixo. Alguém vazou a reunião." Lauren fechou os olhos e sussurrou. "Brian." "Possivelmente", respondeu Clara, "mas isso pode jogar a nosso favor." "Como?" perguntei. Clara olhou primeiro para mim, depois para Lauren. "Se quiserem limpar o nome de vocês, vão precisar fazer isso à luz do dia." Lauren pareceu hesitar. "Você está sugerindo que eu o enfrente publicamente?" "Estou dizendo que, se você não fizer isso, ele vai continuar no controle da narrativa." Lauren abaixou a cabeça, pensativa. Pela primeira vez, a mulher fria e calculista deu lugar a alguém humano, vulnerável. "Eu não posso perder tudo o que construí", murmurou. "Você já perdeu", interrompi. "A diferença é que agora pode decidir se vai perder com dignidade ou com vergonha." Ela me olhou por um longo tempo. Depois, lentamente assentiu. "Tudo bem, mas faremos do meu jeito." Clara soltou um leve sorriso. "Desde que funcione, o jeito é o de menos." Naquela noite, Lauren convocou uma coletiva de reconciliação. O salão principal do bar foi reorganizado com luzes suaves, mesas alinhadas e jornalistas convidados. Brian apareceu com seu terno caro e seu ego inflado, acreditando que o evento seria uma encenação a seu favor. Mas quando as câmeras começaram a gravar e Lauren subiu ao palco com o microfone na mão, percebi que o plano dela era outro. O salão estava lotado. Luzes brandas, câmeras posicionadas, copos de cristal tilintando nas mesas. Lauren subiu ao pequeno palco com uma calma que não parecia humana. O microfone refletia o brilho das luzes, enquanto ela observava a multidão de rostos curiosos, jornalistas e clientes fiéis do bar. "Boa noite a todos", começou, a voz firme, controlada. "Sei que nas últimas horas houve muita especulação, comentários e boatos, e é por isso que decidi falar diretamente com vocês." Do fundo da sala, Brian sorria, confiante, taça na mão. Ele acreditava que tudo aquilo era parte de uma tentativa de limpar a imagem do casal, de um show de controle de danos.
Mas o que ele não sabia é que dessa vez o script não era dele. Lauren respirou fundo e continuou. Este lugar foi construído com esforço, dedicação e, sim, com erros. Eu confiei em pessoas erradas. Clara, posicionada discretamente entre o público, trocou um olhar rápido comigo. Ela sabia o que vinha a seguir. Lauren apontou para a tela gigante atrás dela. Há algo que todos vocês precisam ver. O vídeo começou a rodar. A voz de Brian enchia o salão. Era ele, sem cortes, exigindo dinheiro e ameaçando Lauren com provas e segredos. Sua risada arrogante agora ecoava pelos alto-falantes como uma confissão. Os murmúrios cresceram. Brian congelou. Tentou dar um passo à frente, mas 2 seguranças se colocaram em seu caminho. "Isso é ilegal!" gritou ele. "Vocês não podem exibir isso sem minha autorização!" Lauren respondeu, ainda do palco, sem elevar a voz. "Você mesmo assinou a cláusula de confidencialidade, Brian. Toda comunicação dentro do ambiente de trabalho poderia ser gravada, e você sabia disso." Um silêncio pesado tomou o ambiente. Brian olhou ao redor, percebendo que ninguém mais estava do seu lado. As câmeras, os celulares, os olhares, todos o registravam em tempo real. Ele tentou reagir, mas os seguranças o retiraram do salão. O som da porta se fechando atrás dele pareceu marcar o fim de um império de mentira. Lauren desligou o vídeo e pousou o microfone sobre o púlpito. Desceu do palco e caminhou até mim. Os repórteres ainda gravavam. Ela parou a poucos passos de distância e disse em voz baixa, mais audível: "Não fiz isso por você, Ethan. Fiz por mim, mas se ainda existe algo em mim que mereça respeito, obrigada por não me deixar cair." Olhei para ela sentindo um misto de alívio e cansaço. "Eu não vim te salvar, Lauren. Vim me enxergar com clareza." Ficamos ali, por alguns segundos, no meio da multidão, sem saber se aquele era um fim ou só mais um começo. Clara se aproximou logo depois com aquele olhar que sempre mesclava frieza e empatia. "Uma peça a menos no tabuleiro", disse. "Agora, a partida real começa." Ela tinha razão. A exposição pública de Brian não era o fim, era o gatilho. O que viria depois seria mais silencioso. Contratos, documentos, acordos e talvez a libertação. Naquela noite voltei para o apartamento que antes dividia com Lauren. As paredes pareciam grandes demais, o silêncio alto demais. As fotos emolduradas, festas, premiações, sorrisos calculados, pareciam pertencer a outra vida. Sentei no sofá, o mesmo em que tantas vezes fingi estar bem, e respirei fundo. Meu celular vibrava sem parar com mensagens, menções, pedidos de entrevistas. Mas tudo o que eu queria era silêncio. Até que recebi uma ligação. Era Daniel, meu sogro. "Ethan, encontrei algo. Acho que você precisa ver." A voz dele soava diferente, mais pesada. "O que é?" perguntei. "Algo que ela deixou para trás." No dia seguinte, fui até o pequeno ateliê onde ele restaurava relógios antigos. Era um espaço simples, cheio de engrenagens e cheiro de metal. Daniel me recebeu com um olhar cansado, mas sereno. Estava escondido atrás de umas caixas. "Não sei se ela queria que você visse." Ele me entregou um caderno preto de capa gasta. Abri devagar. Reconheci a caligrafia de Lauren de imediato. Firme, inclinada, organizada, eram cartas. Todas começavam do mesmo jeito. "Ethan, eu não consigo te dizer isso pessoalmente." Li a primeira. Ela falava do dia em que assinamos o acordo pré-nupcial, de como se sentiu sozinha mesmo cercada de gente. "Você é gentil, mas às vezes parece uma fotografia, presente mas parado. Eu te amo, mas às vezes acho que amo o reflexo da calma que você me dá, e não o homem em si." Passei para a página seguinte. "Brian foi o caos que eu achei que precisava. Achei que o caos fosse vida. Mas só trouxe ruína. Me perdoa por não ter enxergado isso antes." Fechei o caderno com as mãos trêmulas. Não senti ódio. Só um cansaço profundo. O tipo que vem quando a verdade é grande demais para caber num só coração. Daniel me olhou em silêncio. "Ela nunca soube amar devagar", disse. "Sempre achou que amor era uma batalha." Assenti sem conseguir falar. Ele colocou uma mão no meu ombro. "Agora que você sabe, o que vai fazer com isso?" Demorei para responder. "Não vou usar isso contra ela, mas também não vou fingir que nada aconteceu." O velho relógio da oficina marcava 10h15 quando saí de lá. Do lado de fora, o vento era gelado, mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar. A reunião no escritório de Clara aconteceu 2 dias depois. O ambiente era limpo, minimalista e silencioso,
como se até o ar soubesse que ali não havia espaço para improviso. Clara folheava uma pilha de documentos com a mesma calma de quem desmonta uma bomba. Metódica, precisa, impassível. Ethan, o acordo pré-nupcial vence em 3 dias, disse, sem levantar os olhos. E há uma cláusula que muda tudo. Que tipo de cláusula? Perguntei, tentando acompanhar o raciocínio dela. Se ambos não assinarem a renovação, o contrato se dissolve automaticamente. Isso inclui sociedade de imagem, investimentos conjuntos e qualquer acordo financeiro derivado do casamento. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso da informação. E se ela não assinar? Clara fechou a pasta. Então você sai limpo. Legalmente, emocionalmente e, talvez, publicamente. Respirei fundo. E você acha que ela vai assinar? Acho que ela está avaliando. Respondeu, cruzando os braços. Se decidir assinar, é porque ainda acha que você é útil. Se não, é porque finalmente entendeu que você se tornou um risco. Sorri sem humor. E eu? O que devo fazer? Tomar o controle, disse Clara, direta. O único erro maior que ser traído é permitir ser manipulado 2 vezes. Ela empurrou outro envelope em minha direção. Dentro, havia provas de transferências bancárias feitas com a minha assinatura digital. Assinaturas que eu nunca autorizei. Alguém usou suas credenciais para movimentar dinheiro das suas contas pessoais para empresas ligadas ao bar. As datas coincidem com períodos em que você estava fora do país. Ela tinha acesso ao meu token digital, murmurei. Pediu emprestado para resolver um seguro. Clara assentiu, fria. Isso é falsificação. Legalmente você poderia processá-la. Mas não vai recomendar isso agora, né? Perguntei, sabendo a resposta. Ainda não. Se você denunciar, ela vai se vitimizar e virar o jogo. O público adora a narrativa da mulher traída e controlada. Vamos agir diferente. Ela me explicou o plano. Expor a verdade apenas para os advogados dela, propor um encerramento limpo e forçar uma escolha. Ou ela devolvia o que era meu e saía com a reputação intacta, ou tudo virava público. No dia seguinte, marcamos o encontro final. Foi numa sala neutra, num escritório que parecia uma cápsula de vidro, no alto de um prédio empresarial. Lauren chegou sozinha. Vestia preto, o cabelo solto, sem maquiagem. Não havia luxo, não havia pose, só exaustão. Seu advogado, um homem grisalho de expressão rígida, a acompanhava. Clara colocou o acordo no centro da mesa. O que pedimos é justo. Ethan não quer destruir a sua imagem, só encerrar o que sobrou com dignidade. Lauren abriu a pasta e leu cada página com a rapidez de quem já sabia o conteúdo. Quando terminou, olhou para mim. Então é isso? Perguntou. 4 anos reduzidos a um documento. 4 anos de mentiras, corrigi. E uma chance de terminar sem destruição. Ela respirou fundo. Você sempre foi mais calmo que eu. Eu vivia pronta para lutar, mesmo quando ninguém me atacava. E agora? Perguntei. Lauren olhou pela janela, a cidade refletindo nos olhos dela. Agora estou cansada demais para continuar lutando. Pegou a caneta e assinou. O som da ponta riscando o papel foi mais forte que qualquer grito. Clara recolheu os documentos e deu um leve aceno para o advogado dela, que confirmou em silêncio. Estava feito. Quando saímos do prédio, o sol já começava a cair. Lauren ficou alguns passos atrás, encostada na mureta do estacionamento. O vento balançava o cabelo dela e por um segundo ela não parecia a executiva fria. Parecia só... humana. Me aproximei. Isso é um final, Lauren. Ela assentiu. Eu sei. E estranhamente é o mais digno que poderíamos ter. Tá com medo? Perguntei. Não, só vazia. Mas talvez, no fundo, um pouco livre. Nos encaramos por um instante que pareceu eterno. Não havia perdão, mas havia compreensão. E isso, às vezes, é o máximo que se pode oferecer. Nos despedimos sem abraços, sem lágrimas. Apenas um silêncio que dizia o suficiente. Clara me alcançou a cópia do acordo em uma pasta azul. E agora? Perguntei. Ela deu um meio sorriso. Agora começa a sua história, a sua de verdade. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha. Nem alegria, nem tristeza. Só paz. Preparei café, olhei pela janela e vi o reflexo de alguém que eu quase não reconhecia. Não o homem que Lauren construiu, mas o que sobrou depois. E pela primeira vez em anos, isso me pareceu suficiente. 2 semanas depois do divórcio,
a vida começou a ganhar um som diferente. Não era mais o barulho de notificações, nem o tilintar de taças em jantares corporativos. Era o som da cidade real. Buzinas, passos apressados, vozes misturadas no vento frio de Chicago. Passei a maior parte dos dias em silêncio, redescobrindo o que significava ter um espaço que era só meu. O apartamento era pequeno, quase vazio, um sofá, uma cafeteira, uma pilha de livros que eu nunca tinha tido tempo de ler. Mas, estranhamente, havia paz. Até que um dia, Daniel me ligou. Sua voz soava leve, diferente, quase animada. Ethan, quero te mostrar uma coisa. Nos encontramos em um antigo ponto comercial na esquina de uma rua esquecida, no lado oeste da cidade. As janelas estavam cobertas de poeira e o letreiro antigo ainda dizia Thompson's Flowers, meio apagado. Esse lugar tem história, disse Daniel, abrindo a porta enferrujada. Já foi floricultura, livraria e até uma cafeteria nos anos 70, mas ficou fechado por anos. Olhei em volta. O piso rangia, as paredes precisavam de tinta e o cheiro de mofo era forte, mas havia algo ali. Um vazio bonito, como uma tela esperando uma nova pintura. Por que você me trouxe aqui? Perguntei. Daniel me entregou uma pasta de documentos. Porque agora ele é seu. Ou melhor, nosso. O quê? Eu comprei o espaço, mas quero que você administre. Não como investimento. Como um recomeço. Demorei alguns segundos para entender. E o que você quer que eu faça com isso? O que quiser, respondeu sorrindo. Mas se fosse eu, abriria algo que tivesse alma. Passei as semanas seguintes reformando o local. Nada de luxo, nada de pretensão. Só madeira, luz suave e mesas pequenas. Cada martelada parecia curar um pedaço da raiva que ainda restava em mim. E então, no meio de uma tarde qualquer, enquanto eu tentava montar uma luminária que insistia em cair, ouvi uma voz atrás de mim. Você é o dono daqui? Virei-me. Uma mulher estava na porta, segurando uma caixa de papelão enorme, equilibrada contra o quadril. Alta, cabelo castanho cacheado preso num coque improvisado, óculos de aro fino e um sorriso cansado. Depende, respondi. Se for cobrança, não. Se for elogio, talvez. Ela riu. Sou Helena. Fui contratada pelo seu sócio para ajudar na parte de branding e comunicação. Branding? Basicamente, eu ajudo lugares a terem voz, disse, pousando a caixa no balcão. E você, pelo visto, precisa de uma. Olhei em volta e tive que rir. Justo, acho que o lugar ainda tá mudo. Helena abriu a caixa e começou a tirar amostras de fontes, esquemas de cores e até pequenos pedaços de madeira com tonalidades diferentes. Quero que o nome diga o que esse espaço é, falou animada. Um recomeço, algo que se reconstruiu. Pensei por um momento. Reverso, ela me encarou, curiosa. Por quê? Porque o verso de um relógio nunca mostra o tempo, mas é o que faz ele funcionar. E acho que agora tô vivendo do outro lado da história. Ela sorriu, um sorriso que parecia entender mais do que dizia. Reverso, então. Gosto disso. Durante as semanas seguintes, trabalhamos juntos todos os dias. Ela chegava com café e música e enchia o espaço de ideias. Falava com as mãos, ria alto e tratava cada detalhe como se fosse pessoal. Eu, que há meses vivia num silêncio de concreto, comecei a rir de novo e, sem perceber, parei de olhar para o relógio. Certa noite, enquanto ajustávamos a iluminação do palco pequeno no fundo do salão, Helena me olhou e disse: Sabe que é a primeira vez que vejo você realmente presente? Como assim? Antes parecia que você estava sempre esperando algo acontecer. Agora, você só... está. Olhei para o relógio no pulso. O velho Patek Philippe restaurado por Daniel. As marcas do impacto ainda estavam lá, mas ele funcionava. Acho que, finalmente, tô em tempo real, respondi. Helena sorriu e acendeu o letreiro da fachada pela primeira vez. As luzes formaram a palavra reverso em letras brancas sobre o fundo de madeira escura. E pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho, não do que perdi, mas do que consegui reconstruir. A inauguração do reverso aconteceu em uma noite fria de sábado. As luzes do letreiro refletiam nas poças da calçada e o som de um quarteto de jazz enchia o ar. O bar estava cheio, mas não lotado, o suficiente para parecer vivo, sem perder a alma. Daniel circulava entre as mesas com um sorriso discreto, cumprimentando clientes e ajustando pequenos detalhes como um anfitrião orgulhoso. Helena estava perto da porta, ajeitando vasos com plantas e rindo de algo que um garçom disse. Ela sempre parecia saber o que cada espaço precisava,
como se tivesse um radar emocional para a harmonia. E eu, atrás do balcão, preparando o primeiro coquetel da noite com as próprias mãos, percebi algo que há muito tempo não sentia: tranquilidade. Não havia câmeras, flashes ou entrevistas. Não havia aparências para manter. Só música, gente de verdade e o som suave de copos sendo colocados sobre a madeira. Foi então que a porta se abriu. Um vento frio entrou junto com uma figura que me fez parar por um segundo: Lauren. Ela estava diferente. Sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, casaco bege, olhar cansado. Carregava um envelope pequeno nas mãos. Ninguém pareceu reconhecê-la. Ela olhou ao redor, respirou fundo e veio até o balcão. Não vim causar confusão. Disse num tom baixo, sincero. Só precisava te entregar isso. Colocou o envelope sobre o balcão. Abri com cuidado. Dentro, envolto em papel de seda, estava o relógio original, o mesmo que Brian tinha destruído. Lauren sorriu de leve. Consegui restaurar. Achei que devia estar com você. Olhei para a peça, reluzindo sob a luz amarelada do bar. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas quis. Ela fez uma pausa curta. Não vim pedir nada. Só encerrar direito. Assenti com calma. Esse lugar é bonito, disse ela, olhando em volta. Se sente verdadeiro. É. Respondi. Porque agora tudo aqui é real. Ela respirou fundo, como se estivesse aliviada. Eu nunca soube como ser real, confessou. Sempre achei que precisava parecer perfeita para ser amada. E agora? Perguntei. Agora tento só existir, respondeu com um sorriso triste. Obrigada por não me odiar. Obrigada por vir, disse, simples. Ela acenou, deu um último olhar ao redor e foi embora. Nada de lágrimas, nem de despedidas dramáticas. Só dois adultos que finalmente se libertaram de uma história que já não os cabia. Quando me virei, Helena estava me observando de longe, apoiada na coluna perto da entrada. Tinha visto tudo, mas não disse nada. Apenas esperou eu me aproximar. Tá tudo bem? Perguntou. Tá, respondi. É estranho, mas... Tá. Ela olhou para o relógio em minha mão. É o original? É. Restaurado, respondi. Como eu. Helena sorriu. Então acho que é hora de usá-lo de novo. Coloquei o relógio no pulso. O ponteiro dos segundos marcava o tempo com precisão perfeita, mesmo com as cicatrizes ainda visíveis no metal. Olhei para ela e, sem perceber, sorri de verdade. Brindemos? Sugeri. Ela pegou 2 taças de champanhe. Por quê? Pelas histórias que quebram e pelas que a gente ainda vai escrever. As taças se tocaram com um som leve, quase um sussurro. No palco, o quarteto começou a tocar uma versão suave de Fly Me to the Moon. Daniel sorria ao fundo, observando de longe como quem finalmente via o filho que sempre quis ter. Olhei ao redor do reverso. As luzes quentes, as pessoas rindo, o cheiro de café e bourbon no ar, e Helena ao meu lado. Nada era perfeito, mas tudo era verdadeiro. E pela primeira vez em anos o tempo não parecia correr contra mim, parecia me acompanhar.